Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje tem Bahia e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova. É a 11ª rodada, o tricolor tentando voltar a vencer a equipe paulista depois de duas derrotas para a dupla Grenal, uma pela Libertadores e outra pelo Campeonato Brasileiro. Falar também sobre o time do São Paulo, falar sobre renovação de contrato que o Bahia anunciou agora à tarde, falar também sobre o mercado de transferências. Tem informações importantes para vocês que eu queria comentar no vídeo de hoje, que está muito recheado, com muita informação de qualidade. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E é muito importante também que você, torcedor, participe, que comente aqui, que dê a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda, para que você, torcedor, não perca nenhum conteúdo, para que ajude a nossa comunidade a chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, porque como eu falei no início do vídeo, hoje tem Bahia e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, é a 11ª rodada, é o Bahia tentando voltar a vencer, mas sobretudo tentando voltar a jogar bem, o que não aconteceu nos últimos dois jogos contra Grêmio e Internacional. Contra o Grêmio sim, acho que o Bahia fez bons minutos, né, principalmente no primeiro tempo, mas no jogo contra o Inter deixou um pouquinho a desejar. O que eu acho que vai ser um problema e o que eu acho que não vai acontecer, tá? O Bahia pode ganhar, pode jogar muito bem, pode me surpreender, mas eu espero um jogo hoje sofrível, assim como foi o jogo contra o Inter, em termos de postura e tal. Acho que vai ser um jogo muito físico, vai ser um jogo muito complicado para o Bahia e vai chegar para essa partida com um esgotamento muito grande, principalmente esgotamento físico, mental pela partida que foi contra o Inter, mas também fisicamente. Quando você leva em consideração o intervalo, né, que vai ser de uma partida para outra. O Bahia jogou quarta-feira contra o Inter lá em Porto Alegre, aí teve que viajar quinta, sexta, mal se preparou, sábado, 6h30 já tem que estar jogando. Isso as pessoas pensam que não faz diferença, pensam que é conversa fiada, mas quando você vai olhar de fato para o jogo e tentar entender um pouquinho mais, você vai ver que essas coisas, esses pequenos detalhes fazem a diferença. E aí, principalmente quando você leva em consideração que o São Paulo jogou na terça e o Bahia teve que se deslocar para jogar no Beira-Rio na quarta-feira, à noite, teve que viajar a madrugada toda, enfim, tudo isso faz a diferença. O Bahia também que anunciou a renovação de contrato hoje do zagueiro Fred Lippert, jogador da base do clube, que vem recebendo algumas oportunidades no time principal com o Rogério Ceni. O Fred, que para mim é uma das belas surpresas desse Bahia de 2025, nas categorias de base, ao lado do Juan Pablo, ao lado também do Thiago, que vem participando de alguns jogos e, na minha opinião, indo bem. O Fred, que já tem 9 jogos nessa atual temporada, teve seu contrato renovado até 2027. E eu fiquei feliz com isso. O Fred é um garoto que trabalha muito bem, é um garoto que se dedica bem, está treinando muito bem. Por conta disso, o Rogério vem dando muitas oportunidades para ele. Para mim, acho que o melhor jogo que ele fez em 2025, né, desses que ele jogou como profissional e que ele jogou ao lado dos principais jogadores, foi o jogo contra o Paysandu, que o Bahia jogou pela Copa do Brasil, aqui na Arena Fonte Nova, onde a gente ganhou de 4-0. Um cara que foi muito bem, constrói bem, tem uma segurança bem ali para sair jogando e tal, mesmo como lateral direito. Ele que mesmo fazendo alguns jogos na base, a gente sabe que para o zagueiro é mais complicado quando tem que jogar na lateral, mas ele mostrou muito bem, né? Mostrou muito seguro, que para mim conta muito. Quando o cara mostra segurança, mesmo com pouca idade, acho que o treinador gosta, a comissão do Rogério gosta muito do Fred, avalia ele muito bem, e por conta disso essa renovação contratual até 2027. Eu não tenho dúvidas que o Fred, se continuar do jeito que está, 2025 ele provavelmente vai continuar do jeito que está, né? Jogando alguns jogos ali e tal, fazendo ali no mínimo uns 15 jogos na temporada, 20 jogos, acho que é muito, né? Uns 15 jogos, e aí para 2026, 2027, acho que ele tende a crescer esse número de partidas, quando ele vai estar evoluindo, amadurecendo um pouquinho mais também e tal, ganhando mais oportunidades no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, para poder ser titular absoluto do Bahia. É uma trajetória parecida com a do Gabriel Xavier, que começou assim do mesmo jeito, né? Começou bem e tal, a gente sempre pedindo, sempre falando da qualidade que ele tinha, e aí aos poucos ele foi ganhando as suas oportunidades, e em 2024 conseguiu finalmente ser titular absoluto do Bahia. Não tenho dúvidas nenhuma que vai acontecer a mesma coisa com o garoto Fred Lippert, que atua no time principal há algum tempinho já, ele também vem fazendo bons jogos no Sub-20 do Bahia. Falar agora com vocês sobre o mercado de transferências, meu povo. Quero trazer algumas informações que eu trouxe no dia de ontem, que eu quero atualizar aqui no canal. Primeira delas, sobre o goleiro Muslera, goleiro que deixou o Galatasaray nessa temporada, no final da temporada agora europeia, e anunciou que estaria voltando à América do Sul. Eu trouxe ontem no vídeo de hoje que seria uma opção interessante, tendo em vista que estava livre no mercado, tendo em vista que o Bahia já tinha procurado o goleiro, e aí a informação que veio, né, de que ele já está fechando
com a equipe do Peñarol do Uruguai, ou seja, vai voltar para sua terra natal, é um jogador que vai estar ali perto da família, perto dos amigos, que era uma coisa importante para ele, uma coisa que ele desejava, e isso deve acontecer nos próximos dias, ou seja, negócio praticamente já muito avançado, sem chances de qualquer outra equipe poder atravessar, sem chances não, né? Existe até a chance de alguma equipe atravessar, mas pelo desejo do jogador em estar atuando na equipe, em estar ali próximo da sua família, é muito difícil que esse negócio desfeche, né? Que a gente não tenha um cenário que não seja o positivo. Falar com vocês também sobre o Indestrosa, jogador colombiano, e aqui a minha insatisfação. É mais um desabafo e também trazendo uma informação, mas sobretudo um desabafo com o Cadu Santoro de futebol, ou com o Cadu Santoro de futebol, com o diretor de futebol do Bahia. Por quê? Porque o Indestrosa está no mercado, né? O Atlético Nacional de Medellín já falou que é um jogador que está negociável por cerca de 5 milhões de euros, e o equivalente ali a 30 a 35 milhões de reais. A gente tem algumas equipes do futebol brasileiro interessadas no jogador, o Cruzeiro, o Flamengo e o Internacional já demonstraram interesse. Desses três clubes, o mais forte, né, o interesse mais concreto foi da equipe do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro está negociando, tem o Boca Juniors também que está na parada, tentando levar o atleta. E o Bahia, que enfrentou o Inestrosa por 2 vezes nessa atual Libertadores, jogando ali no jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, dentro e fora de casa. O Bahia, aliás, o Bahia não enfrentou o Inestrosa jogando na Fonte Nova, né? Acho que só enfrentou fora. Enfim, é um jogador importante, um cara que tem uma qualidade, assim, que é notável, e o Bahia conseguiu ver de perto nos jogos da Libertadores, né, nos jogos que acompanhou e que enfrentou também, sabe do potencial, sabe da qualidade do atleta e sequer se movimentou com essa pechincha, 32 milhões de euros do Inestrosa é muito barato, pelo que ele pode apresentar. O Inestrosa, não sei se vocês já sabem, mas ele chegou a jogar no futebol brasileiro em 2020, tá? Ele veio para fazer parte das categorias de base do Palmeiras, ele atuou aqui em 2020 a 2021, depois acabou deixando o país, aí seguiu rumo à MLS, depois voltou para a Colômbia, onde ele está atuando no Atlético Nacional, e é um cara de 22 anos que tem muita força física, do drible, do 1 contra 1, da velocidade, características que para mim eu julgo importantes para esse time do Bahia. Pode jogar tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, é um cara que se encaixaria muito bem nesse time do Bahia, na minha opinião. Eu acho que o Bahia está dormindo no ponto com um jogador desse no mercado, com todo o know-how que tem o Grupo City, você entrar na parada, tentar o negócio, tentar convencer ele, como o Bahia já fez com diversas outras oportunidades, na minha opinião, seria o mais ideal a se fazer. Tendo visto que a gente precisa de atacante, e eu trouxe para vocês no vídeo anterior a esse, eu falando sobre o time do Bahia, trazendo análise, fazendo o que a gente precisa, trazendo números, eu falei para vocês, o Bahia tinha um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, tem um dos piores ataques da Libertadores, né? Teve um dos piores ataques da Libertadores, porque já foi eliminado. Tem muitos problemas para fazer gol, são muitas chances criadas e são poucas aproveitadas pelos principais atacantes. Você contratar o Inestrosa, o Bahia pagou 60 e poucos milhões no Lúcio, não dizendo que o Lúcio é ruim, tá? Mas o Bahia fez um investimento alto naquele momento, porque sabia da oportunidade que tinha com esse jogador. Agora tem uma ótima oportunidade com o Inestrosa e não está aproveitando, não está indo atrás, não está buscando mais informações. Se eu fosse o Bahia, eu ficaria de olho, ficaria atento a essa oportunidade no mercado, porque poderia fazer muito bem nesse time do Bahia, como eu já trouxe diversas vezes aqui no canal. Eu não soube de nenhum interesse concreto, de nenhuma sondagem concreta, uma proposta ou algo do tipo por parte do Bahia, apenas um monitoramento natural, como o clube faz com os principais jogadores da América do Sul, mas nada concreto, nada formal ali e tal, para tentar uma contratação, para tentar um negócio para fazer acontecer. Na minha opinião, eu acho que valeria a pena. E você, também acha? Comenta aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!